Esse aqui, a fera. Como é que você tá, professor? Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Que satisfação estar aqui conversando com você, viu? Aqui no perfil da JustPod, é uma grande satisfação. É a segunda vez que eu estou participando de live aqui na JustPod, eu sempre gosto muito de vir, é uma satisfação, é a realização de um sonho enquanto estudante de poder estar aqui na JustPod. Hoje, como professor, poder estar aqui conversando com a galera, estando do outro lado. Um dia eu já tive aí, você tá com o seu aí, eu tô com o meu aqui, ó. Aê. Com o meu aqui do lado. Tô preparado aqui com ele do meu lado, viu? Maravilha. Então, pessoal, nós trouxemos aqui o professor Felipe Augusto, ele vai fazer essa análise do edital do Enem para falar com a gente sobre a matéria aí de humanística, a importância de humanística, como humanística vem ganhando relevância aí, né, nos últimos concursos, e aí ele vai trazer todo esse tema aqui para a gente. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade, por dar essa aula para a gente, e já deixar um recado aqui para o pessoal. Quem tiver dúvidas durante a live, a gente tem uma caixinha aqui embaixo, um ponto de interrogação. Você clica nessa caixinha e manda a sua pergunta, para a gente não perder aqui as perguntas, tá bom? Que vão surgir dúvidas ao longo da live. As pessoas às vezes mandam os comentários e os comentários acabam passando. Então, para a gente não perder a sua dúvida, coloque aqui no ponto de interrogação, porque aí a gente consegue responder depois. O professor vai poder responder depois. E, já adiantando, nós teremos um cupom de desconto especial, tá? Um cupom de desconto especial para o livro aqui, Manual de Humanística do professor. Ele vai falar um pouco depois do manual dele, mas é isso aí. Então, professor, sem mais delongas, seja bem-vindo. Então, a aula é com você. A live ficará salva, tá? A gente vai deixar a live salva. Eu vou compartilhar também, colocar o professor como colaborador da live. E é isso aí. Agora eu vou projetar o seu livro aqui, professor. E aí depois eu volto para a gente poder falar das perguntas aí. Tá então, ótimo. Boa live. Valeu, obrigado. Galera, seguinte. O tema da nossa live é o edital do Enem no que tange especificamente a humanística. Então, o que eu pensei em fazer aqui para a gente conversar, tá certo? Eu pensei em a gente trabalhar da seguinte maneira. Eu quero contar para vocês uma longa história curta, né? Contar uma historinha aqui, que é a história referente à minha própria relação com o humanista. Eu comecei a dar aula de humanística e vocês vão entender por que isso está diretamente relacionado com o edital do Enem, tá? Porque essa história de humanística e o Enem não começa propriamente com o edital do Enem. Eu dou aula de humanística desde 2017. 2017, 2018, havia uma necessidade muito grande dessa matéria. Eu sentia que existia uma carência. Eram matérias que eu sempre gostei bastante, que eu sempre gostei muito, por total deleite, por total satisfação. Nunca imaginei que escreveria livros sobre isso, que seria professor da matéria. Efetivamente, eram matérias que eu sempre gostei, que eu sempre achei maravilhosas, e eu comecei a dar aula dessas matérias, filosofia, sociologia, psicologia, todas essas matérias que compõem a humanística, comecei a dar aula lá em 2017, 2018. Então, desde lá, eu acompanho o que o CNJ fala a respeito de humanística. Então, acompanhei todas as evoluções de humanística dentro da Resolução 75. Para quem não sabe, a Resolução 75 é a resolução do CNJ que cuida do concurso da magistratura, e dentro dessa resolução se diz o que é humanística, quais são as partes da humanística. E quando eu conversei com o nosso querido professor Márcio Cavalcante do Dizer o Direito, e eu propus para ele que dentro da coleção a gente tivesse um manual de humanística. Isso se deu justamente quando o CNJ tornou obrigatório para as primeiras fases da magistratura a cobrança de formação humanística. Justamente quando aconteceu isso, eu busquei fazer o livro da seguinte forma, e isso tem tudo a ver com o edital do Enem, como vocês vão poder perceber já, em um segundo. Eu resolvi estruturar o livro da seguinte maneira. Se vocês observarem o nome do livro, ele está até aparecendo aí, ele é Manual de Humanística, Introdução às Ciências Humanas e à Teoria do Direito para Carreiras Jurídicas. Obviamente que a carreira que mais cobra humanista, desde
de que era cobrado só nas provas subjetivas e depois que passou para a objetiva, sempre foi a magistratura que cobra humanística é a magistratura. Isso aí a gente não tem dúvida. Mas eu queria fazer um livro que não fosse restrito à magistratura. Então eu peguei a Resolução 75, que trata do concurso da magistratura e dos pontos de humanística na prova da magistratura e tracei como uma coluna vertebral do livro. Então, o livro ele é estruturado em cima da Resolução 75 do CNJ. Eu ministro cursos, né, em curso preparatório para concurso, ouço saber aqui de humanística, e eles também sempre foram estruturados na Resolução 75 do CNJ, tratando de ponta a ponta, tanto no livro quanto nos cursos da Resolução 75 do CNJ. Quando houve o anúncio do Enem, qual foi a grande expectativa da comunidade acadêmica? Porque o que o ministro Barroso disse logo nas primeiras entrevistas, quando se falou em humanística no Enem, é que um dos interesses era enfatizar, cobrar a humanística de forma mais intensa. Então, desde um primeiro momento, quando se falou do Enem, a grande dúvida é o que será cobrado de humanística no Enem. E eu particularmente, sempre fiz uma aposta. Uma aposta até saiu o edital, né? Porque houve um gap aí, houve um tempo entre, de fato, o anúncio do Enem, a regulamentação do Enem e o edital. Eu sempre fiz uma aposta, que eu não sei se era uma aposta ou até mesmo um ato de fé, né? De que ia seguir basicamente o que já tinha na Resolução 75 do CNJ. Quando saiu o bendito edital do Enem, foi batata. Foi certinho o que eu já imaginava. Seguiu-se o modelo da Resolução 75. Então, toda a coluna vertebral do nosso livro foi mantida, do curso foi mantida. E apenas mudaram umas questõezinhas de nomenclatura, em análise econômica do direito, falaram de racionalidade da decisão, o que já é o que é discutido dentro da própria análise econômica do direito. E para não dizer que 100% tudo do edital do Enem é rigorosamente igual ao que já tinha na Resolução 75 do CNJ, para não dizer isso, que não tem nada de novo, tem 2 pontinhos novos em relação à Resolução 75 do CNJ. Quais são esses 2 pontinhos novos? Princípios de Bangalore. Professor, que diabos são princípios de Bangalore? O que é isso que eu nunca ouvi falar? É uma coisa super simples. Os princípios de Bangalore são uma resolução, um documento do direito internacional proposto pela ONU com caráter de soft law, ou seja, sem força vinculante, mas que tem um peso interpretativo sobre a conduta ética do juiz, que é um tema que já tem no Manual de Humanística, mesmo não estando originalmente na Resolução 75 do CNJ, porque eu trato tudo que tem na Resolução 75 do CNJ, mas eu falo de muito mais do que tem na Resolução 75 do CNJ. Por quê? Porque a humanística é uma matéria que assim, você não pode ficar muito bitolado nos pontos do edital, porque é uma matéria que ela abre portas para muitos debates, para muitos diálogos com outras matérias. Então já tem no Manual de Humanística os princípios de Bangalore, por exemplo, eu já trabalhava nos meus cursos. Então, o que tem de novo? Princípios de Bangalore, que já tem no Manual de Humanística, apesar de ser uma inclusão do Enem, que não tinha na Resolução 75, não tinha pelo menos expressamente, e o Código de Ética Judicial Ibero-Americano, que também é outro documento sem força cogente, é mais uma carta doutrinária sobre os princípios éticos da atividade jurisdicional. Então, esses são os pontos que basicamente são novos em relação ao edital do Enem e à Resolução 75 do CNJ. Felipe, por que eu estou falando? Felipe, por que você está falando isso? Porque o nosso objetivo aqui é esquadrinhar, é pensar estrategicamente a Resolução 75 do CNJ, o edital do Enem, sobre humanística. E eles praticamente são gêmeos siameses. Eles são praticamente idênticos à Resolução 75
no que tange a humanística e o edital do Enem. Então, se o nosso objetivo é pensar estrategicamente humanística para o Enem, e aí, findado esse capítulo da história, a gente tem que agora falar um pouco sobre humanística no Enem, e aí, além da exortação que eu faço da minha própria matéria, uma coisa importante com relação à humanística no Enem. Desde o primeiro momento, como eu já falei aqui hoje, o ministro Barroso disse que um dos objetivos do Enem é justamente dar um trato mais reflexivo para a análise das matérias. Ele usa até o termo decoreba, né? Acabar com decoreba, ser uma prova menos decoreba, são as palavras dele. Então, humanística, ela passa a ter um peso maior no concurso da magistratura, não só porque ela passa a ter mais questões e percentualmente ela vai pesar muito mais do que ela pesava, por exemplo, nas provas objetivas, até o próprio Enem, mas principalmente porque se fala que eventualmente a prova, de uma maneira geral, ela pode transversalmente cobrar o tema da humanística. Então, a humanística, ela se tornou muito relevante dentro da magistratura. Lá em 2017, 2018, quando eu comecei esse rolê aleatório com a humanística, eu nunca imaginei que ela ia ter esse peso. Mas o fato é que hoje em dia ela tem esse peso. Então, é algo que a gente tem que atentar. Então, ressaltado o peso que a humanística passa a ter dentro da prova do Enem. E com a constatação que eu fiz nessa minha história introdutória de que o edital do Enem, ele não inova significativamente em relação à resolução 75 do CNJ, para pensar estrategicamente como lidar com a humanística para a prova do Enem, eu acho que a gente tem que pensar em dois grupos de concurseiros, certo? Quais são os dois grupos de concurseiro? O primeiro grupo de concurseiro, basicamente, é aquele que já estudava humanística. Já estudava porque caía nas provas objetivas, já estudava porque, eventualmente, já tinha ido para uma prova subjetiva, onde cai com mais peso até humanística. Aqueles que já tinham começado a ler o livro, ou seja, aqueles que já tinham preocupação com a humanística e que já estavam ligados com a humanística. Se você é desse primeiro grupo, basicamente o que você tem que pensar e avaliar é o seguinte: o meu estudo já era sistemático? Eu já tinha um estudo regular de humanística? Se você já tinha, se você está nesse primeiro grupo, é basicamente seguir esse trabalho. Porque se você já tinha esse estudo regular, é seguir esse job aí, seguir essa caminhada, porque você se ligou, inclusive tempestivamente, da importância de humanística. Se você é do outro grupo, que o outro grupo é o grupo das pessoas que ainda não tinha atentado para a importância da humanística, que ainda não começou a estudar humanística, o que eu tenho para te dizer, eu tenho algumas coisas para te dizer, mas a primeira é que, assim, não se desespere. Humanística é uma matéria que não só é possível você dominar, como é uma matéria que ela pode ser um diferencial qualitativo positivo para você. E eu sempre que eu falo isso, eu repito muito isso para os meus alunos, alguns entenderam isso já, só para dar um exemplo que nem é da magistratura, mas, por exemplo, teve a prova agora da PGE São Paulo, que caiu, filosofia, sociologia, direitos humanos. Desde o começo, para a galera da PGE São Paulo, eu disse: galera, humanística, direitos humanos, são matérias que, em comparação com o processo civil, em comparação, no caso deles lá, né, trabalho, vamos trazer aqui para a realidade da magistratura, em comparação com o penal, com o constitucional, é uma matéria que é muito mais condensada. E ao ser condensada, você consegue, no trade-off, aí, na análise de custo-benefício, você consegue, com investimento de tempo muito menos significativo do que o investimento que você tem que fazer com constitucional, processo civil no mundo. Você consegue, com investimento de tempo, um gasto de energia muito menor, dominar e, inclusive, até gabaritar, como muitos alunos da PGE São Paulo agora e em vários outros cursos e concursos da magistratura, eu já ouvi isso de alunos, que eles conseguiram, mesmo no primeiro contato com o humanística, gabaritar, lendo livro, vendo curso. Então,
é uma matéria que, com um esforço de energia não tão elevado, você consegue gabaritar. E aí, quando você gabarita humanística, direitos humanos, que são essas matérias que, com energia, com um desgaste de tempo menor, você consegue gabaritar, você já começa com um piso de questões ali com um sarrafo mais alto. Então, isso já te dá uma tranquilidade para o restante da prova. Então, eu digo sempre, humanística ela pode ser um diferencial positivo, tanto na sua habilitação no Enem, quanto na sua aprovação no concurso da magistratura como um todo, nas demais fases que você vai passar. Então, a primeira coisa é você tem que mudar o chip. O chip da galera, quando pensa em estudar filosofia, sociologia, é logo assim uma má vontade, é uma visão preconceituosa. E eu entendo o porquê dessa visão preconceituosa. Porque a gente tem uma péssima tradição nessas matérias. Normalmente isso é ensinado de forma complicada, as pessoas acham que filosofar é uma coisa que você tem que fazer uma cara de inteligente e falar difícil. E não é isso. Né? Eu costumo, tem até alguns memes na internet sobre isso, eu costumo até dizer brincando que assim, o que os filósofos, os sociólogos, os psicólogos fizeram é basicamente o que você faz com seus amigos numa mesa de bar. A diferença é que eles fizeram isso dedicando a vida toda para pensar e sistematizar essas ideias. Então, assim, filosofia e sociologia não é coisa do outro mundo, é o nosso dia a dia. Né? O grande problema é que essas disciplinas foram ensinadas de forma abstrata, com uma escrita complicada, complexa e, principalmente, descontextualizada, sem estar aplicada na nossa vida. Então, o camarada lê Kant e não vê como é que Kant serve para o direito. E o nosso direito, basicamente, é todo construído em cima do pensamento de Kant. Então, o que acontece? A gente tem que contextualizar, trazer para o mundo real. Esse aí foi um dos grandes objetivos do Manual de Humanística, e por isso que eu acho que ele tem sido tão feliz aí na aceitação do público. Trazer para a realidade, falar a língua da gente, né? Não falar de forma complicada sobre coisas que são da nossa realidade. Então, a partir dessa proposta, que é do Manual de Humanística, que é a proposta que eu recomendo que você enfrente a humanística, no seu estudo regular de humanística, eu tenho certeza absoluta que você consegue muito mais rapidamente do que em processo civil, constitucional e outras matérias, você consegue dominar e transformar humanística num diferencial positivo na sua aprovação. Então, para você que ainda não começou a estudar humanística, a minha primeira dica é, primeiro, vá sem preconceito, saiba que é uma matéria muito massa, que tem tudo a ver com a sua vida, e tem tudo a ver com o profissional do direito, e no caso da gente aqui do Enem, com os magistrados que vocês serão. Vai transformar vocês em magistrados muito melhores. Eu não tenho esperança que a humanística seja a panaceia, transforme o judiciário, não é nada disso, mas acho que pode individualmente transformar algumas pessoas em magistrados melhores. Então, isso é muito importante. Sem preconceito, estude com regularidade e saiba que o trade-off, o retorno é muito bom. Né? O que você investe, a humanística traz muito de retorno para você e proporcionalmente é uma quantidade significativa de matérias da prova, o que pode gerar um benefício para você. Então, se você ainda não começou, dá tempo de você ter um estudo regular e, inclusive, ter um bom desempenho na prova. Dito isso, o que é importante mencionar? Porque eu sei que a grande maioria está aqui querendo saber isso. Professor, mas quais são suas apostas para quem tem pouco tempo? Como a gente pode fazer assim, um estudo mais direcionado, um estudo mais focalizado para a prova? Tem algumas matérias que têm tido muita relevância dentro da humanística. A humanística em si, os campos da humanística, eles são campos bem amplos. Filosofia, sociologia, teoria do direito, que é bastante coisa, psicologia, ética, direito digital, direito antidiscriminatório, né? Tudo isso aí está dentro de humanística. Mas existem algumas dessas matérias que caem mais ou caem menos, certo? Historicamente, desde que começou a cair nas primeiras provas, que são temas que normalmente são de maior interesse do examinador e etc. Que matérias são essas que eu ressaltaria em importância para você no seu estudo? Primeiro,
Teorias da justiça, que é uma matéria dentro de filosofia. A filosofia, basicamente, a filosofia do direito, basicamente, ela estuda desde a antiguidade como o ser humano vai pensando o que é justiça. E aí vai lá desde os gregos clássicos até chegar à contemporaneidade. Então, de uma forma geral, teorias da justiça é um ponto que é sempre muito cobrado. Agora, no TJ Santa Catarina, por exemplo, caiu de novo. Né? Caiu de novo, comparando lá os gregos clássicos com São Tomás de Aquino. Isso sempre é uma aposta minha. Sempre, porque é um tema que cai muito. Então, uma primeira aposta assim, pesada para o Enem. Teorias da justiça. E aí, pelo perfil das pessoas que vêm conduzindo o Enem, eu até ajustaria o foco dentro de teoria da justiça para uma boa preocupação com teorias contemporâneas da justiça. As teorias contemporâneas da justiça são basicamente as do século XX para cá. Então, isso é um primeiro ponto muito importante. Um segundo ponto muito importante está dentro de sociologia. Dois sociólogos contemporâneos importantes, Niklas Luhmann, certo? E Habermas. Dentro de sociologia, eu daria uma atenção a isso. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, veja os 3 porquinhos da sociologia. Quem são os 3 porquinhos da sociologia? São basicamente os 3 fundadores da sociologia, que, tirando Comte, né, que foi o criador mesmo, mas depois Marx, Durkheim e Max Weber. Esses 3 caras dentro da sociologia são muito importantes também. Então, se você puder ver Marx, Durkheim, Max Weber, Habermas e Luhmann dentro de sociologia, good job, bom trabalho, certo? Em teoria do direito, eu daria uma ênfase em escolas do pensamento jurídico. Escolas do pensamento jurídico, principalmente justnaturalismo, positivismo e pós-positivismo. São 3 escolas importantes. Tem uma matéria que tem tido uma força muito significativa e, assim, é quase certeza que terá uma questão, pelo menos uma, eu acho que terão várias, mas pelo menos uma, que é direito antidiscriminatório. Direito antidiscriminatório está na ordem do dia, certo? Então, eu recomendo para vocês, dentro de direito antidiscriminatório, o tema do racismo, estudar racismo, os tipos de racismo, o racismo indireto, o racismo por preconceito implícito, teoria do impacto desproporcional, tudo isso dentro de direito antidiscriminatório está no livro. A Juspod está dizendo aí que justamente o Eduardo falou ontem, e é certeza. Dentro de direito antidiscriminatório, a parte de gênero, porque a parte de gênero foi uma inclusão recente do CNJ. Quando o CNJ estava sob a presidência da ministra Rosa Weber, houve várias inovações com relação à questão de gênero. Então, nós temos, dentro de Estatuto da Magistratura, regime jurídico da magistratura, em interseção com o direito antidiscriminatório, nós temos a questão do protocolo de julgamento conforme perspectiva de gênero, é uma aposta minha forte para humanística na prova do Enem. Protocolo conforme a perspectiva de julgamento conforme a perspectiva de gênero. Promoções da magistratura conforme perspectiva de gênero, que foi uma inovação bastante recente do CNJ, certo? Dentro do regime jurídico da magistratura, eu ressalto mais 2 pontos, que é o tema da aposentadoria compulsória dos magistrados, e o outro é a questão da permuta entre tribunais, que foi emenda constitucional recente. Então, é outro ponto que está na ordem do dia para vocês estudarem, certo? Além disso, análise econômica do direito, a parte de heurísticas e vieses, também é um tema que chama muito a atenção, que tem sido muito estudado e é muito interessante, certo? Então, é outro ponto que eu ressalto aí para vocês, tá? Então, dentro da realidade do Enem, esses pontos são muito importantes e aí eu vou chamar a atenção para mais alguns pontinhos. Primeiro, uma coisa que vem caindo muito em provas, especialmente da FGV. Agenda 2030 tem caído muito. A Agenda 2030 está dentro de direitos humanos, que está dentro de humanística, que está dentro da parte
de teoria do direito de humanística. A Agenda 2030 tem caído muito. E como o Enan fez questão de especificar esses 2 pontos, eu vou chamar a atenção para esses 2 pontos também, que são os princípios de Bangalore, porque se o edital do Enan fez questão de colocar algo que não tinha na resolução 75 do CNJ, deve ser porque ele quer cobrar princípios de Bangalore e Código de Ética Judicial Ibero-Americano. Então, eu chamo a atenção para esses 2 pontos, tá? Esses 2 pontos eu considero bem importantes também. E, de uma forma geral, a FGV ela tem tido, e aí é uma coisa transversal para o humanista como um todo, a FGV ela tem tido uma característica nas suas provas objetivas, quando há incidência de humanista, de cobrar algumas matérias que tenham alguma base normativa. Porque o humanista tem essa parte mais filosófica e tal, e a parte normativa ela é mais fácil de cobrar, né? Porque está ali na letra da lei e tal, por mais que se diga que a prova do Enem vai ser decoreba, a FGV tem tido esse perfil, pelo menos nas provas objetivas até aqui. É por isso que cai a Agenda 2030, certo? É por isso que caem alguns dispositivos até mesmo legais. Então, são pontos que eu chamaria a atenção também. Pontos que têm base normativa. Por exemplo, dos exemplos que eu dei mesmo, alguns têm base normativa. Por exemplo, a questão da permuta entre tribunais tem base constitucional. A própria Agenda 2030 tem base constitucional. A questão da aposentadoria compulsória dos juízes tem base constitucional. E tudo isso, galera, tudo isso que eu falei está aí dentro do manual de humanista, tá? Então, são temas que eu considero muito importantes para a prova de vocês, tá certo? Esses pontos aí eu considero muito importantes. E como eu disse, são temas que você consegue ver de forma rápida, não é complicado, são temas muito bons de se estudar, tá? A gente está com 35 minutos aí, basicamente, de live. Eu acho que eu falei o coração da live, que era essa parte, principalmente das apostas, né, e de como estudar humanística. E aí eu queria que a gente conversasse mesmo, eu queria tirar dúvidas de vocês, queria saber o que vocês estão pensando, o que tem angustiado vocês. Show. Professor, a gente recebeu algumas perguntas aqui. Uma delas, eu vou até colocar aqui primeiro, como a gente estava mostrando o livro aqui, eu vou dar preferência para quem está aqui na live e mandou a pergunta. Depois a gente vai para algumas perguntas que a gente recebeu no nosso story. Então, aqui a Safira, ela perguntou, professor, qual a diferença dessa nova edição para a antiga? Tem uma anterior. Então, aqui, nova edição. É uma excelente pergunta. O que acontece? Da edição anterior para essa, Safira, o que aconteceu foi justamente que o CNJ, sob a presidência da ministra Rosa Weber, ela baixou alguns pontos novos dentro da própria resolução do CNJ que trata de humanística. Então, por exemplo, protocolo conforme julgamento de gênero, foi um ponto novo. Questões de gênero, gênero e patriarcado, gênero e interseccionalidade. Boa pergunta, Safira. Gênero e interseccionalidade é outra aposta minha grande para a prova do Enem, viu? Então anotem aí. Então, gênero e interseccionalidade, gênero e patriarcado, protocolo de julgamento conforme a perspectiva de gênero, tudo isso foram pontos novos acrescentados na resolução 75 do CNJ pela ministra Rosa Weber. Então, são pontos que não tinham na estrutura de humanística que foram adicionados em 2023. Então, a nossa edição 2024, ela teve que ser ampliada para incluir esses pontos. Mas a edição 2024, ela não se restringiu a isso, porque a gente adicionou vários pontos que tinham sido cobrados em provas de humanística 2023, ou especificamos o que já era tratado. Por exemplo, teve uma questão bem polêmica no TJ de Minas sobre zetética jurídica. Aí eu abri pontos para falar de zetética dentro do livro. Então, o livro foi ampliado, houve novas resoluções, por exemplo, a resolução sobre política antimanicomial foi atualizada, então a gente teve que reescrever a parte do livro sobre isso. Houve mudanças legislativas, mudança jurisprudencial. Então, de 2023 para 2024, teve mudanças significativas que não são apenas uma vontade do autor alterar, mas uma necessidade da própria humanística, por determinação do próprio CNJ, certo? Então, essas são as principais mudanças
que a gente teve, né? Resolução 492, 496, 487, que mudaram bastante coisa dentro de humanística, e a gente teve que fazer uma edição de 2024 muito, com muito cuidado para tratar desses temas que são temas novos. Tá bom? De bola. Ó, pessoal, ó a riqueza de detalhes aqui que o professor está trazendo. Olha todas as dicas que ele já trouxe até aqui. Ele está mapeando aí o que você vai precisar estudar. Aqui, professor, eu vou abrir uma próxima pergunta. Vou Manola. Tem que ler, saber bem os tratados internacionais previstos no edital? Boa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque é uma pergunta que é sobre custo-benefício, certo? Então, assim, sempre que eu sou um estudante de concurso, assim como vocês são, né? Na verdade, eu fui, hoje em dia não sou mais, mas eu fui e continuei, desde que eu fiz o meu último concurso, que foi a DPU, e me aquietei, sou defensor público federal, né? E desde lá eu trabalho com concurso público. Então, assim, eu entendo bem a angústia do concurseiro. Qual é a angústia do concurseiro? É uma questão de custo-benefício. Vale a pena aspas, perder tempo lendo tratados internacionais que são longos, são complexos? O que eu diria para você? Assim, sempre no concurso público vai existir o ideal e vai existir o possível, certo? O ideal seria você ler, mas a gente tem pouco tempo. E aí existe o possível. O possível, para a grande maioria das pessoas, estatisticamente, eu acompanho muitos candidatos para concurso, o possível normalmente é o quê? Ter um estudo mais estratégico. Porque se você pegar um tratado para estudar de ponta a ponta, para ler de ponta a ponta um tratado, talvez fosse o ideal mesmo. Mas a chance de cair aquele específico tratado na sua prova é muito possivelmente reduzida, né? Lógico, existem tratados e tratados. Né? Eu já estou saindo um pouco de humanística para falar de direitos humanos, mas eu falo com tranquilidade porque é uma matéria que eu ministro também. Então, direitos humanos. Tem alguns tratados que valem a pena. Por exemplo, a CAD, Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Tratado de Direitos Humanos das Américas. Esse daí vale a pena. Agora, você vai pegar, por exemplo, o Tratado contra o Genocídio. Genocídio é um tema até da ordem do dia. Mas será que vão cobrar uma coisa específica do tratado, lá do miolo do tratado? Pode cobrar? Pode. Pode, porque tem um pontinho lá dentro de direitos humanos que é tratados que o Brasil é signatário. Pode, mas você imagina você, além de toda a legislação que você tem que ler todos os tratados. Então, o que eu recomendo com relação aos tratados? Um estudo estratégico. Tratados centrais, como Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, CAD, Convenção Americana de Direitos Humanos e Declaração Universal dos Direitos Humanos, e eu ainda colocaria aí no meio, porque realmente é muito importante estar na ordem do dia, a Convenção Interamericana contra o Racismo e outras formas de discriminação, esses aí eu até investiria algum tempo com uma leitura. Outros, eu teria um estudo mais estratégico, lendo os comentários no próprio livro, ou lendo algum tipo de resumo, porque se você for parar a sua vida para ler tratados, isso aí é uma coisa que praticamente não tem fim e pode roubar um tempo que você precisaria para uma preparação mais ampla. Maravilha. Olha lá, pessoal, dicas do que vai cair e de como estudar só aqui com o professor, hein? Vamos para a próxima pergunta aqui, professor. Aí, a gente recebeu algumas perguntas nos stories, tem algumas perguntas que eu imagino sejam mais rápidas de responder. Então, essa aqui, o Enem será anual? O Enem será anual e 2 vezes por ano, né? Assim, a resolução diz que tem que ser pelo menos 2 vezes por ano. Os 2 Enems desse ano já estão garantidos. Então, acredito que para os próximos anos, no mínimo 2 vezes por ano mesmo, tá? Show. Próxima aqui. Cadê? Não subiu. Subiu? Deixa eu ver. Aqui. Acredita que a cobrança se dará de modo multidisciplinar ou diluído nas demais matérias? Perfeito. Primeiro, vai ter a cobrança de forma isolada. Isso aí é garantido porque o próprio edital fala que vão ter 6 questões de humanística, só de humanística. Mas o grande dilema é tanto o ministro Barroso, desde que lançou o Enem, disse que um dos pontos era cobrar mais humanística que humanos,
quanto o ministro Mauro Campbell, né, que está à frente, conduzindo a execução do Enem, ele disse que ele pensa a humanística como sendo cobrada de forma transversal à prova. Isso é muito significativo. Se isso acontecer, isso vai ser uma verdadeira revolução no concurso da magistratura e principalmente uma revolução na minha disciplina, porque seria, basicamente, essa ideia seria o quê? Cobrar processo civil com o olhar da humanística. Cobrar processo civil, cobrar penal, cobrar civil com o olhar da humanística. Constitucional até já é mais fácil, mas seria cobrar as outras matérias com esse olhar. Eu acredito que eles até vão tentar fazer isso, mas eu ainda não acho que essa primeira prova ela vai ser uma mudança tão drástica nesse sentido. Primeiro porque é difícil conseguir fazer isso, é muito difícil. Você pegar, sei lá, querer cobrar uma coisa sobre reexame necessário e misturar com humanística. É muito difícil fazer essas combinações. Né? Não é bem assim que as coisas são. Então, eu acredito que eles vão tentar ter uma ou outra questão com essa pegada. E aí, obviamente, que você tem que ter um estudo regular, não só para as matérias, para as questões objetivas, especificamente humanísticas, como para estar preparado para essa situação, porque quem disse que isso ia acontecer não fui eu. Foram os que estão à frente do concurso, né? Pode ser que não aconteça? Pode. Porque às vezes eles dizem muita coisa que a gente não vai acontecer na prática. Mas se eles disseram, é aquela famosa expressão em inglês, né? Just in case, é bom estar preparado, né? Vai que, é o famoso vai que acontece mesmo, é bom você estar preparado. O professor Eduardo ontem, ele fez um comentário que eu achei muito interessante, que a gente teve aí a forma rápida da construção do edital e que a FGV muito possivelmente não ia se aventurar tanto para questões anuladas e gerar uma série de repercussão que ia ser uma coisa um pouco mais tranquila para o FGV, né? Pois é, dizem aí que já tem 30 mil e que a perspectiva é de 50 a 100 mil concurseiros. Aí você imagina 50 mil a 100 mil concurseiros fazendo barulho, e mais do que já estão fazendo por conta do Enem. Né? Então, eu acho que eles não vão se aventurar tanto. Né? E a outra pergunta, eu vi que você já subiu aí, que é a mesma, né? Que é o que acha que o ministro Mauro Campbell quis dizer com a cobrança transversal? Justamente isso. Né? Essa possibilidade de uma cobrança diluída dentro das matérias. Que eu acredito que eles até vão tentar, mas nesse primeiro momento ainda de uma forma mais incipiente. Acho uma boa ler resoluções do CNJ? Perfeito. Essa pergunta eu tenho recebido bastante. A lógica das resoluções do CNJ é muito parecida com a pergunta dos tratados. É uma análise de custo-benefício. Então, tem algumas que eu acho que são mais estratégicas. Por exemplo, já caiu até em prova recentemente, a resolução que trata do juiz nas redes sociais, que é um tema da ordem do dia. Essa resolução sobre protocolo de julgamento conforme perspectiva de gênero. Essas aí eu acho que vale a pena ler. Mas você pegar um vade-mecum de essas que estão listadas aí no livro, né? Protocolo, a política antimanicomial do judiciário, que é a 487, né? Paridade na composição das comissões examinadoras das bancas de concurso, que é a 496, a própria que mudou, se eu não me engano, é a 347 que mudou, a 126 que fala da promoção com base em listas com paridade de gênero. Isso aí eu acho que vale a pena realmente dar uma lida, porque estão muito flagrantes no momento. Mas você pegar um catatal de resoluções, um vade-mecum de resoluções de CNJ e ler de ponta a ponta, eu acho que é um desgaste de energia que não é um estudo estratégico. E reta final tem que ser estudo estratégico. Boa, maravilha. Aqui uma próxima pergunta. Aí é uma pergunta mais ampla. Essa é a última pergunta aqui, professor, mais ampla. Quais os principais pontos de humanística para a live? Essa pergunta basicamente é o que eu respondi aqui antes, né? Que eu já falei no decorrer da live. Todos esses pontos que eu falei aqui no decorrer da live, que assim, parecem muitos, mas na verdade, tendo em vista a amplitude do que é humanística, é pouquíssima coisa, né? Pouquíssima coisa. Assim, eu acho que a gente conseguiu fazer um fim. Eu acho que essa live foi a live em que eu consegui concentrar melhor essas apostas, porque eu já recebi muito essas perguntas, né? E eu tenho sempre tido o cuidado com os alunos de
não querer reduzir muito, assim, dizer, minha aposta é isso, é aquilo. Por quê? Porque isso gera um conforto que eu acho que ainda não é o momento de você buscar esse conforto. O momento é de você estar pilhado e querer ver o máximo de coisa possível mesmo. Mas nessa live eu acho que foi o lugar que eu consegui condensar melhor as ideias do que é mais importante. Então, assim, realmente são pontos muito sensíveis que eu acredito muito que do que a gente falou aqui, pelo menos metade da prova, eu acredito que deva estar pelo menos metade da prova nesses pontos que a gente falou aqui, certo? Então, tudo isso que eu falei, teorias da justiça, Marx, Durkheim, Max Weber, Habermas, Luhmann, racismo, paridade de gênero, interseccionalidade, permuta entre tribunais, promoção com paridade de gênero, heurísticas e vieses, todos esses pontos aí eu acho que são apostas centrais para a humanística na prova do Enem. Maravilha. Professor, muito obrigado. Agora a gente vai para um momento especial aqui que eu vou soltar aquele cupom maravilhoso. Então, para você que não conhece, esse é o manual do professor, manual de humanística, obra atualizada, edição de 2024. Olha, tem várias atualizações que o professor comentou aqui, que provavelmente serão cobradas na prova, que você vai encontrar aqui um estudo direcionado. Você tem questões para concursos, você tem aqui tudo muito bem dividido, classificado. Você tem alguns esquemas, alguns quadros, uma linguagem acessível. Estou puxando o saco do seu livro, né, professor? Fica à vontade, fica à vontade. Então, o coração de muitos concurseiros, esse manual, né? Ele realmente é muito importante aqui para a gente. Eu vou soltar o cupom para você que ficou até aqui. Deixa eu só fechar a pergunta. O cupom é ENAM. Então, você vai na área de cupom e digita ENAM e você terá 30% de desconto sobre o preço de capa da obra. Então, pessoal, o cupom ENAM. Peraí, deixa eu anotar e fixar. Pronto. Olha lá, coloquei aqui. Então, aqui está o cupom. Vocês podem acessar lá o site, aproveitar essa oportunidade. A live, então, ela ficará salva aqui no nosso perfil do Instagram, no perfil do Instagram do professor. Depois eu vou subir a live no YouTube. Quem quiser vai poder acessar a live lá pelo YouTube. E, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E eu vou deixar aqui suas considerações finais. Perfeito. Como considerações finais, eu queria só deixar um recado aí para a galera, certo? Para quem está aqui, quem me aturou até agora e principalmente para quem vai ver depois, que é o seguinte. Quando eu fui convidado para essa live, me disseram os nomes dos professores que iam participar de lives também, e eu vi vários professores que tinham sido meus professores na época do antigo LFG, infelizmente o professor Luiz Flávio Gomes faleceu recentemente, o LFG, que foi um curso que marcou uma geração de concurseiros, que basicamente os juízes, promotores, defensores, delegados, procuradores que estão no corpo ativo hoje aí do país, praticamente todos passaram pelo LFG, e eu vi vários dos nomes dos professores que foram meus professores no LFG naquela época, aqui na live, né? E eu me lembrei de quando eu estava ia lá para as aulas de satélite, assistia esses professores falando e sonhava em um dia poder publicar um livro aqui pela Juspódio, né? E hoje sou convidado para estar na live falando, né, ao lado desses professores. E tudo isso me faz refletir, né, como vale a pena, né, estudar para concurso, né? Como vale a pena estudar de uma forma em geral, mas como vale a pena estudar para concurso. Eu sempre ressalto isso para os meus alunos. Sempre vai valer a pena estudar para concurso. Sempre vai valer a pena. Normalmente, com 2, 3 meses que você toma posse, tudo que você investiu para passar em concurso, às vezes por 4, 5 anos, está reposto. Um dos melhores investimentos que há. Eu até costumo brincar com os alunos dizendo, parece pirâmide, mas não é pirâmide, é estudo. Né? Então, assim, estudem, porque é um dos melhores investimentos que existem. Né? E vale muito a pena, porque a gente consegue realizar muitos dos sonhos que a gente pensava que eram inimagináveis estudando para concurso. Tá bom? Então, muito obrigado. A Juspódio, é uma felicidade estar aqui hoje. Obrigado você, professor. Para a gente é uma honra ter a oportunidade de ter aqui o seu tempo mesmo para partilhar o seu conhecimento, a sua experiência, né?
E só um adendo aqui, que o Roberto ele fez aqui um comentário, ele mandou uma pergunta, na verdade, e eu acabei me esquecendo. Amanhã nós teremos a promoção do dia 29 de fevereiro. Uma promoção que só acontece de 4 em 4 anos, ou seja, só nos anos bissextos você vai ter a oportunidade de aproveitar a promoção de amanhã. Então, amanhã o livro do professor estará em promoção, vai estar com desconto muito bom. Vocês podem dar uma olhada amanhã no site. Os cupons não estarão ativados durante a promoção, mas na sexta-feira, quem não teve a oportunidade, de repente você conhece um amigo que não conseguiu aproveitar o manual de humanística, o cupom ainda estará válido na sexta-feira e nos dias seguintes, tá? Então podem divulgar aí o cupom ENAM para você ter 30% de desconto, mas amanhã nós teremos a promoção e é uma grande oportunidade para você adquirir aí suas obras, tá bom? Para você ter o desconto, basta botar como código ENAM menos 30% ou é só menos 30%? Só ENAM. Só ENAM. Basta botar ENAM e você já... Perfeito. O código mais fácil possível. Código ENAM. Beleza. Show de bola. Tá bom? É que eu vou mandar para os meus grupos de alunos também. O pessoal é louco por esse desconto. Pode mandar, professor. Avisa Show tudo. de bola. Então, mais uma vez, professor, muito obrigado. Vou encerrar a live aqui. Então, obrigado pela oportunidade, por nos assistir. E até a próxima. Tchau, tchau.